É, Vamos iniciar a apresentação do seminário, né, do componente curricular Bases Epistemológicas das Psicologias, e ele está sendo ministrado pelo professor Dr. Cristiano Silveira Longo, e o meu grupo é composto por eu, né, Manuele, Mariane, Matheus, Tênis e Sabrina. E o tema que nós escolhemos foi Psicologia Jurídica. Pode passar. A psicologia jurídica, ela não surgiu apenas da necessidade de compreender a psicopatia e muito menos de traçar os perfis psicológicos dos delinquentes. Na verdade, ela veio da necessidade que o direito tinha em entender o comportamento humano. E foi através dessa compreensão que ela começou a ser aplicada como uma forma, né, de auxílio no sistema legal. E como é esse auxílio? Ele vai desde a interpretação de leis até a aplicação de penas. Pode passar. É, A psicologia jurídica, ela iniciou com o termo forense, né? E que era devido à sua atuação no fórum. E conforme Hus, a palavra forense, ela vem da palavra em latim forensis, que significa do fórum. E essa palavra, ela era utilizada para nomear um local, né, lá na Roma antiga, no caso, né? E esse local era onde os cidadãos resolviam disputas, que é algo muito parecido com o que a gente tem como tribunal hoje em dia. E foi a partir desse contexto que evoluiu o significado da psicologia jurídica. Pode passar. Agora eu vou apresentar uma pequena linha do tempo, onde eu vou estar elencando a história do surgimento da psicologia jurídica e vou estar enfatizando os principais marcos. O marco inicial foi em meados de 1908, 1909, que foi quando a psicologia forense ela se originou, né, com Lightner Whitmer e William Haley, e foi nesse período que eles iniciaram a prática clínica. Também foi nesse mesmo período que Whitmer ele iniciou como professor dos cursos de psicologia do crime e ele fundou o Instituto Psicopático Juvenil de Chicago, que era um local onde os delinquentes eles eram avaliados e tratados, no caso dos delinquentes juvenis. No ano de 1911, outro marco da psicologia jurídica ele foi datado, e ele ocorreu no Tribunal de Flandres, que é localizado na Bélgica, e foi quando um juiz, ele convocou um especialista que usou de um saber diferente, né, do campo do direito, e ele gerou um laudo que foi pertinente para validar o testemunho de crianças sobre um caso de homicídio. No século XX, o trabalho dos psicólogos jurídicos, ele passou a se auxiliar no sistema legal, através do testemunho de testemunhas peritas. E em 1921 foi quando os Estados Unidos ele permitiu, né, que um psicólogo jurídico, no caso na época era forense, né, ele testemunhasse como testemunha perita, e isso ocorreu no caso do Estado versus motorista, que foi um caso sobre delinquência juvenil. Isso foi considerado um passo muito importante no desenvolvimento da área, mesmo que depois a corte tenha rejeitado o testemunho do psicólogo. Pode passar. Em 1962, foi quando a psicologia jurídica ela conseguiu um evento que marcou o progresso do campo, né? Que foi no caso Jenkins versus Estados Unidos, que foi onde a corte ela determinou que fosse reconhecido o testemunho psicológico, no caso para determinar a responsabilidade criminal dos agentes, que é a inimputabilidade. E após isso, os psicólogos jurídicos, eles passaram a testemunhar frequentemente em casos de inimputabilidade, depois de avaliarem os réus. E essa decisão, na década de 1960, 1970, ela levou uma explosão na psicologia jurídica nos Estados Unidos. Em 1969, foi fundada a Sociedade Americana de Psicologia Jurídica, e na década de 70, né, foram criados inúmeros periódicos que eram especializados na área da psicologia jurídica, e eles publicavam artigos sobre ela. E nos dias atuais, o campo da psicologia jurídica, ele abrange desde o direito criminal, né, que ele atua na área de avaliação de risco no momento da sentença, estudo dos testemunhos nos processos criminais, inimputabilidade
e também na responsabilidade criminal e no tratamento de agressores sexuais. E, mais recentemente, ela começou a atuar no direito civil, né? Que é onde ela atua nas questões de responsabilidade civil, casos de interdição, mediação, tutoria e curadoria de absoluta ou relativamente pessoas que são incapazes, né? Dentre outros conflitos do âmbito da vara da família. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco de como a psicologia jurídica ela iniciou no Brasil, no caso de maneira informal, né? A psicologia jurídica ela já era utilizada no Brasil antes mesmo da regulação da profissão, né, que foi em 1962. Porém, desde meados de 1930, alguns psicólogos eles já desenvolviam atividade nessa área, como o psicólogo polonês Wacław Radek, que ele atuava no laboratório de psicologia na colônia de psicopatas do Engenho de Dentro, que era localizado no Rio de Janeiro. E outro exemplo do desenvolvimento da área no Brasil foi o Manual de Psicologia Jurídica, que foi escrito pelo psicólogo e médico psiquiatra Emílio Miri Lopes. Porém, ele foi lançado em 1955, mas ele foi escrito em 1932. E o trabalho não oficial dos psicólogos no sistema jurídico, né? Ele no início foi feito de uma maneira extremamente informal, que era mais direcionada ao estudo, né, de questões criminais, como por exemplo, para traçar o perfil psicológico do criminoso, da criança, dos adolescentes que eram ligados a alguns atos ilícitos. E eles faziam alguns psicodiagnósticos. E esses psicodiagnósticos, eles eram vistos como instrumento que forneciam dados que eram matematicamente comprováveis, né, para a orientação dos operadores de direito. Aí foi isso. Agora a Mariane vai estar apresentando de forma mais aprofundada de como a psicologia jurídica ela se estruturou no Brasil. Bom, agora eu vou dar continuidade ao assunto, né? E como o Manu já citou, eu vou falar sobre como se deu o reconhecimento da psicologia jurídica no Brasil. Só que, a princípio, eu gostaria de pontuar que é uma missão meio complicada até, né? Já que a gente não teve nenhum marco histórico que, de fato, pudesse determinar esse momento. A gente tem que... Os dados históricos mais antigos, né, divulgados sobre a psicologia jurídica no Brasil, eles acabaram se limitando a profissionais e serviços que foram prestados lá no estado do Rio de Janeiro, né? Então, a história de psicólogos atuando na área de psicologia jurídica, ela se iniciou no momento em que a psicologia ela foi reconhecida como profissão lá na década de 60, e essa inclusão ela ocorreu de forma lenta e gradual. E vale pontuar também que muitos desses profissionais que atuavam no Rio, eles eram estrangeiros, né? Então, foi somente mais tarde, quando seus seguidores brasileiros, no caso, acabaram construindo contribuições que foram muito relevantes para a psicologia jurídica. O Riddick, como o Manu disse também, ele chegou no Brasil em 1920 e ele foi uma figura muito importante para a psicologia jurídica aqui no Brasil, porque foi ele quem foi o responsável pela criação do Laboratório de Psicologia da Colônia de Psicopatas de Engenho de Dentro, que é um bairro no Rio de Janeiro. E aí, em 37, esse laboratório acabou sendo afiliado à Universidade Federal do Brasil, né, que a gente conhece hoje como o UFRJ. E uma outra figura muito importante para a psicologia jurídica no Brasil também foi o Schneider, né? Ele teve sua primeira formação em direito e aí depois ele acabou se interessando por medicina legal e por psicologia também. E aí ele buscava a compreensão e a discussão da personalidade do criminoso, né? Do papel da punição e a influência que o sistema penal exercia na recuperação ou não desse delinquente. Aí, em 41, ele ingressou no Instituto de Psicologia, sendo que nessa época esse instituto era somente um órgão suplementar à Universidade Federal do Brasil, né, atual UFRJ. E nessa época, a psicologia ela se fundamentava em saberes e fazeres que situavam em especial a esfera médica, a filosófica e também a educacional. Então, o trabalho de Schneider, né, a princípio foi de psicologista, e ele tinha como prática rotineira de trabalho a aplicação de testes, né? E foi por isso que, tanto no Brasil como em outros países, a análise e a explicação do comportamento do criminoso ela acabou se desenvolvendo juntamente com o interesse nos estudos de laboratórios para
conseguisse estabelecer medidas de características de personalidade, né? E isso já se esperando que essas áreas, elas, de alguma forma, se relacionassem e se influenciassem mutuamente. Aí, em 55, Mira Lopes, ele editou seu livro Manual de Psicologia Jurídica aqui no Brasil, e esse foi um marco muito importante para essa área da psicologia, né, já que a profissão de psicólogo ainda nem era reconhecida nessa época. E voltando a Schneider agora, né, uma coisa, aliás, que acabou dando destaque a ele é que, diferente dos outros, ele não permaneceu com uma visão exclusivamente psicometrista para conseguir explicar o crime. Pelo contrário, né, ele continuou estudando sobre psicologia e, a partir daí, ele passou a se preocupar com questões socioeconômicas e sobre como questões socioeconômicas e culturais poderiam influenciar na personalidade do criminoso. E uma outra coisa também é que, além dele ter desenvolvido atividades junto ao manicômio judiciário, ele acabou ganhando outro destaque pelo seu interesse em atividades docentes. Aí, depois que a profissão de psicólogo ela foi regulamentada, ele passou a atuar como docente em diversos cursos e ele buscava sempre colocar no currículo desses cursos a disciplina de psicologia jurídica. E aí teve um momento em que ele acabou conseguindo implementar essa matéria na URJ, né, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A princípio foi implantada no curso de graduação e, posteriormente, essa matéria ela foi adicionada ao curso de especialização em psicologia clínica lá na década de 80. E caracterizava uma área de concentração, né, que foi denominada de psicodiagnóstico para fins jurídicos. Aí, 6 anos depois, né, lá em 86, essa área ela acabou se tornando um curso independente e até hoje ela está associada ao Departamento de Psicologia Social. Pode passar, por favor. E aí, essa trajetória dos psicólogos iniciarem suas atividades em instituições jurídicas da área penal, ela parece que se repete em outros estados também, né? Como aconteceu em São Paulo, por exemplo. A gente tem que, um ano após a regulamentação da psicologia aqui no Brasil, de nove unidades prisionais do estado, 3 já contavam com o setor de terapêutica criminal. E, apesar disso, foi somente a partir da década de 70 que o psicólogo ele passou a fazer parte das equipes de perícias criminológicas. Aí, depois disso, né, 8 anos depois, em 78, foi quando ocorreu o primeiro concurso público para psicólogos jurídicos no Instituto Oscar Freire, né, que pertence ao Departamento de Medicina Legal da Faculdade de Medicina da USP, e aí as pessoas selecionadas nesse concurso passaram a fazer parte do Instituto de Medicina Social e Criminologia de São Paulo, né, que é o órgão responsável pelas perícias cíveis e criminais. E aí, o ingresso desses psicólogos em atividades referentes à área cível do Poder Jurídico, ela veio depois, né? Já que muitas vezes esse trabalho ele ocorria de modo informal mesmo, como o Manu citou, era por meio de estágios ou até mesmo trabalho voluntário. Aí a implantação do serviço de psicologia no Tribunal da Justiça em São Paulo, ela só foi ocorrer na década de 80, né? 10 anos depois, então. E isso aconteceu no momento em que alguns psicólogos eles começaram a realizar esse trabalho voluntário e era um trabalho com caráter mais clínico mesmo. E colaborava com o serviço de atendimento às famílias, né? Com o objetivo de realmente fornecer apoio às famílias. Pode passar. Daí, agora a gente voltando para o estado do Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, a inserção do psicólogo junto ao poder jurídico, ela se deu num período mais atual, eu diria até, né, que foi em 92, e ocorreu por meio de uma iniciativa individual de um juiz, e a partir disso teve a criação do Núcleo de Psicologia na Segunda Vara da Infância e da Juventude, que foi criado com o intuito de atender às exigências do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que a gente chama de ECA. E nesse mesmo ano, né, no caso 92, foi quando se iniciou formalmente o trabalho de psicólogo no Poder Judiciário de Pernambuco. E isso só aconteceu porque teve a criação do Centro de Apoio Psicossocial, quando junto aos assistentes sociais, os psicólogos passaram a assessorar juízes das varas da família
E aí depois, né, já em 98, esse trabalho acabou se ampliando com a criação do CAP, que é o Centro de Apoio Psicossocial, que administrativamente estava ligado ao tribunal por meio da Secretaria Jurídica. Aí, já em 2002, que o psicólogo começou a integrar também a equipe de serviço de avaliação e acompanhamento de penas alternativas, e nessa mesma época, né, um ano anterior, em 2001, que foi oficializado pelo Tribunal de Justiça de Minas o projeto PAI-PJ, né, junto ao manicômio judiciário, e ele foi coordenado por uma psicóloga do Tribunal da Justiça de Minas. E esse projeto, ele tinha o objetivo de promover a inserção social de condenados criminais que eram portadores de sofrimento mental. Pode passar, por favor. Já os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, eles apresentaram algumas características históricas em comum, né, que acabou diferenciando esses dois estados do restante. E em ambos os estados, as atividades iniciais dos psicólogos e instituições criminais, elas ocorreram simultaneamente aquelas que se iniciaram dentro do poder jurídico. E isso se deu por meio do atendimento de crianças e jovens que estavam ligados ao antigo juizado de menores. E outro fato importante também é que no momento da regulamentação da profissão de psicólogo, as atividades de perícia e emissão de laudo, elas foram legitimadas, né, a serem legalmente previstas como práticas profissionais. E aí, um período depois, essas atividades elas foram ampliadas e detalhadas pelo Conselho Federal de Psicologia, e em seguida foi encaminhada ao Ministério do Trabalho para que assim elas fossem constatadas na classificação brasileira de ocupações, que é a CBO, né? E aí nós tivemos também outros acontecimentos importantes para o reconhecimento desse trabalho aqui no Brasil, como, por exemplo, a promulgação da lei de execução, né, que foi exatamente o momento que passaram a ser legalmente previstos os exames de personalidade, o criminológico e também o parecer técnico das comissões técnicas de classificação. E já na área de infância e juventude, né, a gente teve o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, que eu citei, que ele é voltado para o atendimento psicossocial mesmo da criança, né, e aí vai envolver atividades desses profissionais, tanto na área pericial quanto na de acompanhamento. E a repercussão que essas medidas tiveram pode ser observada principalmente no aumento das organizações de serviço de psicologia nas instituições jurídicas, tanto pelo aumento no número de profissionais na área, quanto pela legalização dos cargos por meio de concursos públicos. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os principais campos de atuação da psicologia jurídica. Bom, a psicologia jurídica atua na confecção de laudos, pareceres e relatórios. Isso tudo atuando numa atividade de cunho avaliativo, né, e de subsídio ao magistrado. Ou seja, é bom esclarecer que a psicologia jurídica, nesse caso, ela não decide. O que acontece? Ela pode, através de laudos e pareceres que ela consegue obter avaliando o indivíduo e a situação, sugerir ou apontar possíveis soluções para o responsável por aquele caso, por exemplo, o juiz. E ele, sim, vai chegar a uma decisão. Ou seja, a psicologia jurídica atua como uma ferramenta para o direito nesse tipo de situação. Bom, agora eu vou colocar alguns ramos, né, do direito que frequentemente demandam a participação de um psicólogo. Esses são o direito da família, o direito da criança e do adolescente, o direito civil, o direito penal e o direito do trabalho. No caso do direito da família, o direito da criança e do adolescente, eles também estão inseridos no direito civil, né? Mas aqui, para a apresentação, eu resolvi separar eles para ficar mais didático e facilitar a minha explicação. Agora eu vou falar desses ramos separadamente. No caso da psicologia jurídica e o direito da família, o psicólogo atuaria mais no ramo da separação e divórcio, regulamentação de visitas e disputa de guarda. Ou seja, no caso da separação e divórcio, ele atuaria no caso de um divórcio litigioso, né? Que é quando as partes não conseguem chegar no acordo daquela situação.
E nesse ponto, o psicólogo entraria como uma espécie de mediador, ou seja, ele faria uma ponte entre os indivíduos, né, e o juiz, o responsável por aquele caso, para tentar chegar no acordo que favorecesse ambas as partes, ou seja, mediar o conflito existido entre aquela situação. No caso da regulamentação de visita, ele atuaria tanto na avaliação dos indivíduos, né, do processo familiar, da dinâmica familiar, para entender toda aquela situação de separação vai existir naquela dinâmica e também na criança, né, no caso está sendo disputado ali, e também como mediador, que é para produzir um acordo, né, pautado na colaboração entre as partes, para que todos sejam minimamente a favor da resolução. No caso da disputa de guarda, o psicólogo atuaria tanto na avaliação de qual daqueles genitores seria mais apropriado para manter esse direito, né, no caso da guarda, como também para entender como essa disputa, né, da guarda vai influenciar na criança e na dinâmica familiar também, no mesmo caso da regulamentação de visita. Mas nesse ponto é importante também entender, por exemplo, as motivações para esse pedido da guarda. Por exemplo, pode ocorrer em alguns casos, né, que um dos genitores possa recorrer a esse processo de guarda, por exemplo, para vingança para o ex-companheiro. Nesse tipo de situação, é muito importante que o psicólogo avalie essa situação, porque isso vai influenciar não só naqueles indivíduos que estão separando, como também na criança que está envolvida naquela disputa. No caso da psicologia jurídica, no direito da criança e do adolescente, o psicólogo atuaria principalmente nos processos de adoção, nos casos de destituição de poder familiar e nos casos de adolescentes atores de atos infracionais. No caso da adoção, o psicólogo atuaria tanto no processo inicial, né, garantindo que os candidatos estão dentro dos limites da disposição legal, né, para exercer esse papel. No caso, se os candidatos seriam capazes de fornecer um lar saudável para o indivíduo que vai ser adotado, como também no processo adaptativo, assessorando, informando e avaliando os interessados durante o processo de adaptação da criança, averiguando se eles estão sendo capazes de exercer uma relação saudável com o indivíduo adotado e se a criança está adaptando bem para aquela nova situação. No caso da destituição de poder familiar, o psicólogo atuaria avaliando a capacidade desse responsável, né, de ser responsável pelo menor até a sua maioridade. Em casos que ele avalie que essa incapacidade do responsável, por exemplo, por averiguar algum ato de violência, seja física ou sexual, por exemplo, alguma inaptidão psicológica ou qualquer tipo de situação que transforma esse responsável em inapto, e o psicólogo, através dos meios legais, né, pode pedir a suspensão ou até mesmo a destituição irrevogável desse poder da família. E isso tem que ser feito com muito cuidado, porque o ato de tirar uma criança, por exemplo, do berço familiar para outro, é um ato muito importante para o desenvolvimento daquele indivíduo e vai influenciar durante toda a vida dele. Então tem que ser feito de forma bastante responsável. No caso de adolescentes que cometeram atos infracionais, né, o psicólogo atuaria, por exemplo, na superação de condição de exclusão que esses indivíduos acabam passando devido, por exemplo, a preconceitos, pela situação, né, o estigma social que esse indivíduo tem, e também na superação da dificuldade da inclusão social, por exemplo. Que, em muitos casos, esses indivíduos, quando saem dessas instituições, né, de educação, né, podem acabar tendo dificuldade de inserção social devido ao preconceito que eles sofrem da sociedade, e isso pode gerar casos deles voltarem para a vida de crime, por exemplo, justamente por serem incapazes de ter uma vida social saudável. No caso da psicologia jurídica no direito civil, se destaca o papel dos psicólogos na avaliação dos danos psíquicos e também no processo de interdição. No caso da avaliação dos danos psíquicos, né, o psicólogo atuaria, por exemplo, avaliando se esses danos são reais, né, e quais são as proporções desses danos. Por exemplo, qual seria a resposta, né, que esse indivíduo tem esses danos, né, como é que eu posso dizer, como eles acarretariam na sua dinâmica de vida social,
e no que esses danos estão interferindo na vida dele, esses traumas, né? E também avaliar se esses sintomas estão sendo manipulados. Por exemplo, se um indivíduo pode, por interesse financeiro, né, tentando algum tipo de ressarcimento, fingir algum dano psicológico para pedir esse ressarcimento. E cabe ao psicólogo entender se esse dano é real, né? Se esse trauma que ele sofreu é real ou não. No caso da interdição, o psicólogo atuaria também realizando a avaliação que prove ou não que o sujeito não tenha o necessário discernimento para realizar as práticas de atos civis na vida, né, cotidiana. E a partir desse resultado, isso pode acabar avaliando a capacidade desse indivíduo de reger seus bens pessoais e a sua própria vida, ou seja, dependendo de como é a avaliação do psicólogo, pode chegar na conclusão que esse indivíduo não tem a capacidade de decidir sobre sua própria vida e muito menos sobre seus bens. Isso acabaria, por exemplo, anulando, por exemplo, negociações judiciais que ele tenha feito durante esse período que ele está inapto, né? Testamentos e até mesmo casamentos. Bom, no caso da psicologia jurídica no direito penal, destaca-se a atuação do psicólogo atuando como perito, auxiliando na averiguação, por exemplo, da periculosidade de alguns indivíduos, né? Identificando, por exemplo, graus de psicopatia ou de esquizofrenia, atuando também na averiguação das condições de discernimento do indivíduo, né? Para identificar se ele estava apto, por exemplo, no momento que ele testemunhou alguma coisa, se ele estava em condições de entender aquela situação de forma correta, ou também na averiguação da sanidade mental das partes envolvidas no litígio ou no julgamento. Também pode ser da participação do psicólogo, né? Por exemplo, atuar em ramos como vitimologia e na psicologia do testemunho. No caso da vitimologia, né, ele atuaria avaliando o comportamento e a personalidade da vítima, né, perante o crime. Ou seja, tentando avaliar, por exemplo, se a vítima possa ter instigado o crime. Mas, óbvio, isso tem que ser feito com cuidado, porque tem que lembrar que a vítima continua sendo vítima. E faz parte também da vitimologia prestar assistência a esse indivíduo, né, para tentar diminuir os danos causados pelo delito. No caso da psicologia do testemunho, ele também o psicólogo atuaria avaliando a veracidade, né, do depoimento, dos testemunhos, né, para entender o quão válido pode ser esse testemunho para um julgamento. Não necessariamente o indivíduo possa estar mentindo, né, agindo de má fé, mas pode ser que tenha ocorrido um caso, por exemplo, da formação de falsas memórias, o que é relativamente bastante comum, principalmente dependendo de alguma situação traumática. E também, assim como na vitimologia, né, é importante que isso seja feito com cuidado, porque é necessário levar em consideração o estado emocional da vítima e tentar fazer isso de forma que minimize a oneração, né, que esse indivíduo esteja sofrendo durante o processo. No caso da psicologia jurídica, no direito do trabalho, destaca-se a atuação do psicólogo atuando como, por exemplo, verificando possíveis danos psicológicos, né, que supostamente seriam causados por acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, que no caso afetariam os seus atos, né, normais no dia a dia, dificultaria, por exemplo, a realização do seu trabalho, acarretando na aposentadoria por sofrimento psicológico. Nesse caso, o psicólogo, né, atuaria como, por exemplo, um perito averiguando possíveis danos que acarretariam em dificuldades do dia a dia, né, desse indivíduo, para averiguar se esse indivíduo deve sim ser aposentado, né, por sofrimento psicológico ou não. Bem, boa tarde. Agora eu vou mostrar uma análise de caso de psicologia jurídica no campo do direito civil, que envolve a disputa de guarda de um filho entre os pais. A análise é baseada no artigo da doutora Camila Miyagi, especialista em psicologia jurídica, que analisou vários casos em sua tese de doutorado e produziu um artigo baseado num desses casos. A separação que envolve disputa de guarda é uma situação muito comum na realidade de várias famílias.
E os psicólogos que atuam no âmbito da justiça são cada vez mais solicitados a realizarem avaliações psicológicas e sociais, e, consequentemente, a produzirem laudos. Esse contexto de separação é muito marcado pela discórdia, pelo litígio e algumas vezes até por sentimentos de vingança, que vai afetar ali todo mundo, principalmente a saúde emocional dos filhos, que se tornam esse objeto de disputa de guarda pelos pais. Então é importante que esses laudos sejam bem elaborados por profissionais capacitados, considerando a complexidade que envolve a dinâmica familiar após o processo de separação. E lembrando também que é fundamental respeitar a Convenção Internacional do Direito da Criança e também o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem como princípio que deve sempre prevalecer o interesse da criança. Bem, no caso aqui analisado, a identidade dos envolvidos foi preservada. Então, o nome de todos os envolvidos são fictícios. Paulo é o filho, Fernando é o pai, Cristina é a mãe e Amanda é a madrasta, ok? Paulo, que é o filho, dormia na casa do pai sem nenhuma resistência por parte da mãe, Cristiana. Os papéis parentais eram executados conjuntamente, como destaca o próprio advogado do pai. Abre aspas, o convívio foi harmônico e as decisões sobre o futuro do filho eram democraticamente divididas, fecha aspas. De acordo com o laudo psicológico, o pai relata que, a princípio, havia um acordo informal. As visitas paternas podiam ocorrer aos finais de semana de 15 em 15 dias. Porém, quando esse acordo foi rompido, a mãe da criança passou a impedir as visitas, dificultando o contato do filho com o pai. Tanto que o pai optou por recorrer à vara da família e entrar com o pedido de guarda compartilhada. A mãe, segundo a narrativa do laudo psicológico, com o tempo, percebeu que não gostava mais de Fernando, o pai de Paulo, principalmente porque achou absurda a postura de Fernando depois do nascimento do filho, que não desejava morar junto com ela, porque queria apenas continuar namorando ali com ela. Quando o namoro foi ficando mais sério, Fernando foi se distanciando dela. E isso segundo a Cristiana. E aqui aparece uma contradição, porque Fernando nega esse esfriamento na relação com o filho. No laudo, a psicóloga narra a visão do pai sobre a separação. Ela diz, a psicóloga, abre aspas, o afeto do filho na relação com o pai e com a sua família faz com que a criança não sinta, em hipótese alguma, a separação dos pais. Fecha aspas. Essa percepção também é compartilhada por Amanda, que é a atual companheira de Fernando, em relação ao enteado. Aí ela diz, abre aspas, procuro deixá-lo acreditando que todo mundo vive em harmonia. Fecha aspas. Ela dizendo que isso é referente ao enteado. A partir dessas falas, é possível inferir que deve haver alguma dificuldade da criança no meio desse conflito, já que a mãe passou a impedir a visita do pai. Só que, nos laudos, essas dificuldades não foram evidenciadas pelos pais. Um discurso assim racionalizado e normatizado que reflete muito pouco as situações em que a criança tem voz e esclarecimento sobre as circunstâncias da vida de seus pais e de sua vida futura. Segundo Camila Miyagi, situações semelhantes a essa de Paulo podem ser observadas em laudos sociais de outros casos, ou seja, pouquíssimas informações são coletadas sobre o contexto em que a criança vive. Não há uma preocupação em conhecer suas relações com outros membros da família. Não há um aprofundamento do vínculo da criança com o seu entorno familiar. Tanto que encontramos comentários genéricos nas análises, tais como, abre aspas, a criança demonstra estar tranquila, gostando de visitar o pai e também estar com a mãe, fecha aspas. Bem genérico. Para a autora do artigo, a negação do conflito, a ocultação de problemas não é benéfica para os filhos, especialmente o que advém no contexto de separação. E nem sempre a ausência de conflitos familiares é vista pela criança, como um fato real mesmo. Nem esse ambiente fictício pode ser entendido como favorável ao seu bem-estar. Camila Miyagi vai dizer que é importante informar a criança acerca do processo de separação, sobre o que foi dito no sistema judicial, etc. Esse processo deve ser vivenciado pela criança e pode contribuir para que ela manifeste seus desejos, anseios, sofrimentos em torno da separação de seus pais. Ouvir o que a criança tem a dizer é uma forma de ajudá-la a encontrar recursos de enfrentamento referente ao processo de separação de seus pais. E aí os laudos são os caminhos que permitem
aos operadores do direito se apropriar da narrativa da criança e ter mais subsídio para a decisão judicial. É importante também que o psicólogo reconheça as contradições vinculadas aos sentimentos de Cristiana, que é a mãe, que às vezes se vinculam às necessidades do filho e às vezes correspondem ao aspecto da conjugalidade, né, com o Fernando. Muitos são os conflitos emocionais que os ex-casais vivenciam. Histórias marcadas por sofrimentos causados pela perca do ex-parceiro, que se tornam ainda mais difíceis quando os filhos são objeto de disputa de guarda. Como nesse caso apontado, ainda que a mãe de Paulo explicite que o filho gosta da atual esposa do pai e que entre elas há uma relação de respeito, vários foram os desentendimentos entre ela e o pai da criança, o que culminou no impedimento das visitas paternas, particularmente após o casamento de Fernando com Amanda. Porque ter um novo parceiro, reconstruir uma nova relação conjugal, é despertar no outro o sentimento de abandono, de ser trocado. O processo de separação é um dos momentos mais difíceis da vida do casal. Provavelmente porque o agora ex-casal tem essa dificuldade em separar a relação conjugal da parentalidade. E muitas vezes essa dificuldade é um dos motivos que levam os pais a darem início a um processo judicial, usando os filhos como meio para manter o vínculo conjugal, como nesse caso da Cristiana e do Fernando, em que a Cristina tem dificuldade em separar a conjugalidade da parentalidade e acaba interferindo na relação entre Fernando e o filho. Cabe então ao psicólogo estar atento à forma como cada um dos pais vivencia a ruptura da aliança conjugal e que também fundamentem seus pareceres na escuta da criança. Considerando esses aspectos, os profissionais devem se empenhar em produzir laudos que evidenciem a história de cada rompimento conjugal e as expectativas quanto aos papéis parentais e principalmente as necessidades e interesses dos filhos. Bem, agora vamos à conclusão desse caso, né? O pai ele postulava a guarda compartilhada, que é a divisão igual na responsabilidade sobre o filho, tanto no tempo de permanência com o filho, como em questões escolares, médicas, etc. A Lei 13.058, de 22 de dezembro de 2014, que regulamentou a guarda compartilhada, diz que se houver divergências quanto à guarda do filho, é meio que automaticamente a guarda compartilhada deve ser aplicada, exceto em casos específicos como tipo pais agressivos, também quando for inviável do ponto de vista de moradia, tipo quando os pais moram em cidades muito distantes, ou seja, quando realmente for inviável. E o juiz tem autonomia para decidir isso. Só que o que acontece na prática é que, como a lei de guarda compartilhada é recente, ela é de 2014, muitos juízes não se sentem seguros de colocá-la em prática, porque consideram apenas a estabilidade na rotina da criança, e não as relações com o pai. O juiz acaba definindo a guarda unilateral para a mãe em praticamente todos os casos. E há também uma cultura na sociedade, fortemente presente no judiciário, que coloca as mães como as mais aptas a ofertar os cuidados demandados pelos filhos, cabendo ao pai o lugar de mero coadjuvante na criação do filho. E essa foi a decisão do juiz neste caso. Ele deu a guarda unilateral para a mãe, permitindo apenas visitas do pai, mesmo com o laudo psicológico, no caso, dando parecer favorável à guarda compartilhada. Por fim, assim, a autora do artigo ela critica a decisão e diz que não há necessidade de se trabalhar, diz que há necessidade de se trabalhar e concretizar na prática essa modalidade compartilhada, por defender a igualdade de direitos e principalmente de deveres entre homens e mulheres na criação dos filhos. Diz também que essas mudanças só serão possíveis quando profissionais do direito se capacitarem adequadamente para julgarem esses casos. Bem, aqui é o segundo estudo de caso, agora ligado ao direito criminal. Esse vai ser mais breve. Bem, o Francisco de Assis Pereira, conhecido como Maníaco do Parque, é um assassino em série que ficou muito conhecido à época dos crimes que ele cometeu. Ele confessou 11 assassinatos e foi condenado por crimes de estupro, estelionato, atentado violento ao pudor e homicídio. Ele conta que foi estuprado pela tia na infância, que fez com que ele desenvolvesse problemas de ereção na idade adulta. Ele frequentava um matadouro de bovinos também na infância. Dizia que sentia pena dos bichos, mas sempre ia ao matadouro assistir à morte dos animais.
Inclusive, a posição que as vítimas mortas por ele eram encontradas remete à posição que os bovinos eram abatidos. Neste caso, a avaliação dele foi feita por uma equipe médica interdisciplinar de profissionais, tipo médico, psicólogo e neurocientista. Ele foi diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial, também conhecido como psicopatia ou sociopatia. Também foi diagnosticado com transtorno parafílico, que são desejos sexuais socialmente atípicos, no caso dele a necrofilia. Ele abusava das vítimas, na maioria das vezes após elas estarem mortas, e continuava a abusar do corpo da vítima até uma semana depois de matá-la, já com o corpo em estado de decomposição. Ele foi julgado e condenado a 280 anos de prisão, mas no Brasil uma pessoa só pode ficar presa 30 anos de forma ininterrupta. Então a sentença é somada dessa forma para fins de cálculo de progressão de pena. No caso dele, que foi crimes hediondos, ele poderia ser solto após cumprir 2/5 da pena, se for réu primário. No caso, ele seria solto depois de cumprir 112 anos. Então, ele não tem direito à progressão de pena. Fica valendo os 30 anos, que é o tempo máximo que alguém pode ficar preso no Brasil. Agora vem o X da questão, né? Que foi o motivo de eu ter trago o caso dele. Ele foi considerado como semi-imputável pela equipe que o avaliou. No direito, há 3 categorias: imputável, semi-imputável e inimputável. O imputável é a pessoa que tem consciência total da realidade de seus atos. O semi-imputável, que foi o laudo dele, é considerado como alguém que não rompeu com a realidade, mas que pode não ter controle dos seus desejos e vontades. O inimputável não entra no caso, mas seria um doente mental que não tem consciência de seus atos. Apesar do laudo dele considerá-lo como semi-imputável, o que faria com que ele fosse condenado a tratamento médico e seria avaliado após 3 anos para saber se poderia ser solto ou ficar permanentemente em tratamento médico privado de liberdade. Mas houve na época uma comoção pública e também na imprensa para que ele não fosse julgado como semi-imputável, por haver o risco dele ser solto após 3 anos. O juiz e o júri fizeram o que se chama no direito de chicana jurídica, que é tipo uma manobra, uma manipulação da lei para que ele fosse julgado como imputável. E foi o que de fato ocorreu. Acontece que agora faltam 8 anos para ele ser solto. E os promotores pedem para que reavalie a imputabilidade dele, para que ele seja considerado semi-imputável, que foi como a equipe médica inicialmente avaliou, para que ele fique internado permanentemente por considerarem que ele vai voltar a praticar os mesmos crimes. Diante do exposto, é possível concluir que a psicologia jurídica ela é ainda muito recente. Um dos pontos que reforçam essa afirmação foi a dificuldade em encontrar referências relacionadas ao assunto. Ao analisar os campos de atuação, percebe-se um predomínio da atuação desses profissionais enquanto avaliadores. E o campo de exercício profissional, ainda forte nessa profissão, é a elaboração de psicodiagnósticos, presente desde o seu surgimento. Esse exercício é uma atividade fundamental em uma avaliação, e é válido ressaltar que são exclusivos do psicólogo. Somente ele pode realizar a elaboração e utilização desses testes psicológicos. Em meio às pesquisas, foi observado que houve um grande aumento na busca desses profissionais para outras áreas distintas da área criminal, como o pedido de acompanhamentos, orientações familiares, participações em políticas de cidadania, combate à violência, participação em audiências, entre muitas outras coisas. Esse fato, ele exige que o profissional fique em constante atualização na área, e esse profissional, ele tem que estar disposto a enfrentar as novas possibilidades de trabalho que vêm surgindo no decorrer dos anos. Um erro muito comum é usar a psicologia forense como sinônimo da psicologia jurídica. Bom, a psicologia jurídica ela é o campo da psicologia que agrega os profissionais que se dedicam à interação entre a psicologia e o direito. Já a psicologia forense, ela está dentro da jurídica, porém, ela possui uma atividade exclusivamente pericial e tem como objetivo o esclarecimento de dúvidas situadas no campo psicológico. Outro apontamento que merece atenção é a formação do psicólogo que atua na área jurídica.
foi observado que ainda há uma grande necessidade de valorização que ainda há uma grande necessidade de valorização no ambiente acadêmico, visto que há poucas disciplinas no curso, sendo essas disciplinas optativas. Contudo, é de grande importância o ampliamento na área de pesquisas científicas no intuito de comprovar a importância desse trabalho junto às instituições judiciárias. Para finalizar, o maior desafio da psicologia jurídica é não limitar-se à ciência psicológica, mas fazer essa troca de conhecimento com outras ciências, permitindo o ampliamento dessa área. Bem, essas aqui são as nossas referências. Obrigado pela atenção.